Olá, pessoal, bem-vindos ao Despertos. Você está entrando em um programa onde o normal é ser desperto. Eu sou Cris de Pascoal e hoje estou aqui com Maria Cepereda, escritora da série de livros O Sol Negro. E hoje ela vai falar sobre os precursores. Você sabe quem são os precursores? Saudações, Maria! Olá, pessoal! Olá, Cris! É um prazer estar aqui com vocês novamente. E hoje o assunto, como sempre, né, é muito interessante. É sobre os precursores. Então vamos lá, Cris! Tudo bem com você aí? Maria, estamos a caminho do encontro com a nossa família galáctica. E por isso mesmo, em um dos nossos recentes programas, você elucidou o protocolo seguido pelas civilizações coligadas à Federação Galáctica para o processo de contato. Entre os vários itens da lista, havia referência aos precursores. E embora o nome não tenha sido dado, o que ou quem são eles? Pois é, Cris, eles são extremamente interessantes. Eu acho que de um jeito ou de outro, boa parte aqui dos que estão interessados nesse tipo de assunto já teve seus encontros com os precursores. Esses seres, digamos assim, a grande maioria que se encontra encarnado na Terra, o termo não é muito do meu apreço, então eu prefiro dizer encadernado na Terra, aqueles que estão aqui com sua consciência projetada em um corpo físico, têm marcadores genéticos diferentes e ao nível já de expressões próximas ao que serão os híbridos que serão devolvidos à Terra. Então, esses seres estão aqui para ancorar as nossas frequências e nos amparar em um processo intermediário para o contato com as crianças híbridas que serão devolvidas à Terra. Devolvidas não, mas digamos assim, entregues à Terra, porque elas não vieram daqui, mas têm parte do nosso material genético com outras raças, digamos, humanoides do universo. E essas crianças híbridas é que farão o processo de integração com a Terra, especialmente. Essas crianças têm uma frequência diferente da nossa e, portanto, o choque de contato de frequência ele deve ser evitado da forma mais intensa. O processo intermediário ele é necessário, né? Então, imagine vocês, tem pessoas que quando viajam se sentem digamos, em conflito com determinadas frequências de determinados locais em países diferentes em que vão, tanto para se sentirem bem, né, ou um conflito negativo, né, que se sente mal. Imagine então na presença de uma frequência mais alta, que é a frequência dessas crianças híbridas. Então, para evitar esse choque, e até, digamos assim, como os humanos da Terra tendem ao pânico, né? Para evitar esse choque de pânico, o processo intermediário é necessário. Então, já vem há muito tempo na Terra nascendo crianças, muito mais recentemente, mas isso já vem há muito tempo. Digamos que nos últimos 50 anos, esses precursores estão mais intensos na Terra e muitos deles nem sabem quem eles são. Muitos não têm a menor ideia de quem eles são. A diferença é que eles têm um padrão diferente e vêm para gerar essa mudança. Não exatamente uma mudança de consciência, ou não estamos falando de pessoas que vêm para mudar a ciência, a tecnologia, mudar a filosofia ou coisas parecidas a isso. Não. Eles vêm para gerar uma aclimatação, as pessoas fazerem se acostumarem com diferentes vibrações. É comum a gente encontrar pessoas que têm histórias com pessoas que, por encontros rápidos ou por um convívio mais longo, pessoas que não pareciam bem ser daqui. Eu já ouvi muito isso, né? Dizerem assim, eu conheci um homem ou uma mulher que eles eram diferentes, eles não pareciam ser daqui da Terra, aposto que eram extraterrestres. Então, nós não estamos falando unicamente, mas pode até ser,
tá? Mas não estamos falando unicamente de extraterrestres que vieram para a Terra fazer esse processo intermediário, e sim uma aclimatação, ou melhor dizendo, o termo mais correto, né? Um novo condicionamento a um padrão de frequência diferente, mais alto, né? Que esses seres representam e vão representar para a nossa convivência. Então, existem pessoas aqui na Terra que fazem isso. Então, essas pessoas manifestam efeitos nos que entram em contato com elas, desde uma sensação estranha até uma sensação de entusiasmo por conhecê-las, dependendo da frequência da pessoa, uma sensação de alta voltagem, né, de uma pessoa de alta energia. Outras vezes, essa pessoa parece mudar de aparência, e eu já ouvi relatos de colegas, de até alunos meus, que tiveram encontros com pessoas, encontros rápidos, que sentaram do lado para conversar, e a pessoa de repente muda a sua aparência, né, de uma aparência para outra. A própria Cris tem histórias assim, né, Cris? Então, essas pessoas que estão aqui na Terra, elas vêm para gerar esse padrão. Um passo muito importante para se entender o que eles representam é uma espécie de teste que, através daquele protocolo que eu falei num dos 2 programas anteriores, protocolo para o contato, esses seres que são os precursores, eles são, na verdade, um teste para mensuração, o momento em que o contato é possível sem causar dramas, por causa do choque frequencial. Então, eles são testes para nós e, ao mesmo tempo, mensuradores. Aqueles que estão prontos para isso, que sabem fluir com as mudanças e as transformações, fluem no contato com esses precursores e os identificam como seres extremamente positivos e com eles se elevam, né? Porque eles têm frequência mais alta. Enquanto que outros entram em contato com esses precursores e às vezes, exatamente por isso, o contato é muito rápido e até os próprios precursores se retiram, porque essas pessoas sentem medo. Medo do desconhecido, medo de um novo padrão. Então, isso tudo é o processo de mensuração necessário para que o contato possa ser até acelerado da data máxima de 2033 para uma data possível de 2020 a 2025. Então, tudo isso, esse contato, essa data, vai depender desse processo de avaliação. Então, enquanto eu estava falando isso, talvez alguns de vocês se lembrem de contatos com pessoas diferentes. Tá bom que na Terra tá cheio de gente esquisita, né? Eu não tô falando das pessoas esquisitas. É um outro padrão. E aqueles que se encontraram com seres assim, provavelmente sabem do que eu estou falando. Né, Cris? Então, acho que o mais importante a entender aqui é que se você for você mesmo, e nós somos seres interdimensionais, multidimensionais, e se você então se expressar como quem você realmente é, com todo o seu poder, toda a sua potencialidade como ser se manifestando, você não vai ter problema nenhum com esses precursores, porque eles não vão te fazer mal nenhum. Na verdade, é você que reage a eles, porque os homens da Terra, né, os seres da Terra, têm essa coisa, como eu falei, de pânico, né? Porque é uma doutrina que nos foi dada e devido à história do esquecimento e a cultura que se criou numa cultura de crença, de isolamento e de falta de poder pessoal. Então, aqueles que já entenderam que são donos de um grande poder pessoal e que são seres multidimensionais, poderosos, entrarão em contato mais facilmente com esses seres. E acredita em mim, é muito mais difícil não ser quem você é, e geralmente as pessoas na Terra optam por não serem quem realmente são, não assumirem quem realmente são, e por isso vivem sofrendo, porque esse é o caminho mais difícil, é o caminho mais complicado, é o caminho que gera mais dor. Enquanto
que assumir-se no seu potencial máximo e confrontar a vida, aceitar o desafio de peito aberto, sabendo que tem o poder suficiente para enfrentá-la, geraria então um novo padrão de frequência muito mais alto, um estado gama, que nós vamos falar isso no próximo programa, né, Cris? E esse estado gama é um estado onde você se torna mais coerente, capaz de avaliar as coisas novas, capaz de lidar com elas, capaz de trazê-las até você e então, juntando-a, conseguir elevar, levando ao que se chama de sinergia quântica, que é um efeito de somar e potencializar pela somatória. Eu digo isso também porque esse é um dos temas que vão ser abordados no curso Sinergia Quântica, que vai ter aqui em São Paulo, no Instituto Freedom, dia 27 de novembro. O curso é presencial, temos mais de 100 cadeirinhas lá, e online. Então, quem não puder vir presencial, poderá assisti-lo ao vivo e terá uma semana depois para assistir a gravação online, via internet, ok? Então, esses são assuntos muito importantes que também serão tratados lá, porque o processo pelo qual os precursores estão nos colocando agora é um processo de sinergia. Então, vamos lá, Cris, agora é com você. Maria, esclareça o que é a Federação Galáctica, a qual me referi na pergunta anterior. Esse é um termo muito conhecido nos filmes Star Trek, né? Tanto da televisão, os antiguinhos, dos anos 60, 70, como essa nova geração aí que fizeram, que eu gostei muito do J.J. Abrams, se fala em Confederação Galáctica. Então, como se fala isso, nós temos que entender que humanoides são muitos, né? E existem muitas confederações galácticas, são grupos com um interesse em comum. Então, um dos grupos que tem interesse em comum são esses grupos que cuidaram, digamos, da evolução na Terra. Não digo que eles tutoraram como se nós fôssemos bebês, não é bem assim, mas sim que têm interesse em observar e até, de certa forma, podemos dizer assim, proteger, impedindo danos maiores, né? Porque eles não podem inferir no livre-arbítrio das civilizações, porque este é o nosso planeta e quem decide por ele somos nós, né? Eles interferem só quando nós fazemos besteiras tão grandes que o efeito causado aqui poderia interferir no mundo deles. Aí sim. Então, é sempre respeitado o livre-arbítrio. Então, essa confederação galáctica a qual eu me refiro é uma confederação que está ligada mais diretamente, mas não exclusivamente, ao nosso DNA. Digamos que tem a ver com os doadores do DNA, pelos quais nós somos seus filhos, e ao mesmo tempo que, na linha de tempo de evolução, os nossos filhos, que são os híbridos da Terra, com outros seres, como é o caso dos Greys, que geraram civilizações como os Essassani, que são civilizações mais avançadas que a nossa e que estão, na verdade, no nosso futuro, 600 anos, 700 anos na nossa frente, e que já se comunicam conosco quanticamente, porque o tempo só existe, é percebido nessa terceira dimensão de espaço, quarto de tempo, da forma como nós o entendemos, nessa terceira e quarta densidade de matéria. Tempo está referido à matéria. Ele é a forma como nós explicamos a matéria estar se deslocando. Nós explicamos que ela se desloca por causa do tempo. Então, quanto mais matéria percebida, maior a densidade, mais se percebe o tempo. Portanto, seres menos densos percebem menos o tempo. Ao ponto em que nós dizemos civilizações no futuro, é para nós. Para eles, é tudo existindo ao mesmo tempo, inclusive nós mesmos. Isso aí é pura física, pessoal. E vocês têm que, quem não entendeu, estudar um pouquinho de física teórica, pura teoria, não precisa entrar em equações matemáticas, para compreender melhor aquilo que eu estou falando, ok? E entender que o raciocínio tem sempre que existir baseado nisso, porque se você não tiver esse raciocínio entre densidades, dimensões
e o que é a densidade e o tempo relativo, lógico que ainda por cima tem a gravidade, mas eu não vou entrar nesses aspectos, senão o nó é grande, né? Então eu fico falando em densidades, dimensões, para entender a passagem do tempo e a percepção de uma linearidade, que para nós é assim, porque somos densos, e para seres menos densos não é assim. Por isso que é mais fácil para os seres de outra frequência e outra densidade se deslocarem facilmente pela linha de tempo que nós consideramos passado, presente e futuro. E para eles é mais parecido com estar em tempo presente, apenas mudando a frequência de localização. Isso eu explico em detalhes nos cursos para os alunos do método da integração e provavelmente eu vou ter que retomar o tema também nesse seminário de um dia inteiro, das 10 da manhã às 5 da tarde, que é o Sinergia Quântica, porque como eu digo, se eu não repito em detalhes isso, o resto não é compreendido. Essa é a condição mais básica de compreensão. Então vamos lá. Eu estava falando então dessas confederações galácticas e existem vários seres que não estão nela e que interagem conosco. Exemplos Greys, os Greys que trabalham nesse processo, né, de hibridização da Terra com alguma coordenação de outros seres que estão envolvidos, como os mantis, né, que parecem gafanhotos, insectoides muito altos, que apareceram já em vários filmes. Então, esses seres, eles não estão dentro dessa confederação porque eles não obedecem regras. Eles têm as suas próprias regras e ficam à parte. Então, os que são da Confederação Galáctica são esses que vão entrar na filinha bem coordenada, para entrar em contato conosco, para fazer o contato físico, o contato de terceiro grau, né? Vão se mostrar numa sequência, vão mensurar os efeitos, não vão causar drama nenhum, porque eles são seres organizados, né? Então é isso que é a ideia de confederação galáctica, mas deixo claro que não há uma confederação galáctica, existem muitas. E quando a Terra evoluir o suficiente, nós também faremos a nossa introdução nessa confederação galáctica, que especificamente vai se apresentar primariamente a partir de, quem sabe, sei lá, uma média 2025. Vai lá, Cris, é com você. Maria, já que falamos da Federação Galáctica e de raças híbridas, explique mais uma vez, para que fique claro, o que é esse processo, quem nos deu os seus genes e a quem demos os nossos, já que é uma troca, pelo que eu entendo. Exato, Cris, eu acabei até falando um pouquinho a respeito disso já. Então, nós temos, na teoria, segundo várias informações, 7 DNAs de extraterrestres dentro daquilo que nós chamamos, e a ciência chamava, né, agora mudou a partir de 2012, de DNA lixo ou junk DNA. Então, 3%, no máximo 4% do nosso DNA, de acordo com a metodologia que se aplica, né, se reporta às espécies hominídeas viventes na Terra que passaram pelo processo de evolução darwiniana, evolução das espécies. Então, 97, 96% do nosso DNA, novamente de acordo com o tipo de metodologia que se aplica, não tinha, até 2012, consideração como sendo importante. Por isso que era chamado de DNA lixo. A partir do projeto Genoma Mundial, Craig Venter e seus laboratórios e um grande número de universidades envolvidas, as melhores do mundo, mapeou-se o genoma humano e chegou-se à conclusão que, na verdade, esse DNA lixo é quem comanda os nossos genes, mesmo que ainda não esteja claro, porque não existe, oficialmente, um controle positivo para um padrão que mapeie essa origem. Só se sabe que ele não se reporta às espécies hominídeas que se desenvolveram na Terra, portanto, ele não é da Terra. Ok, dentro desse 96, 97% de DNA, existem, não oficialmente dentro da ciência, mas provavelmente nos Black Projects, eles já têm essas informações, mas dentro de
informações vindas, como por exemplo desse ser que eu gosto muito, que eu sempre falo nele, que é o Bashar, bashar.org. Quem não conhece, basta entrar no seu site e conhecer. E outras canalizações de seres também de alta consideração de minha parte e de outros, que batem são equivalentes, né? Dizem que nós temos 7 DNAs diferentes, então basicamente a maior porção deles foi nos dada por seres híbridos que também vieram à Terra e eram os chamados, aqueles que desceram, vieram dos céus, que são os Anunnaki, que estavam nas tábuas sumérias e que Zacarias Sitchin tanto bem descreveu, né? A única questão, deixar claro aqui, depois do nosso programa da Atlântida, é que esses seres estavam em paralelo com a Atlântida. Então, eles foram para o lado oposto da Atlântida, né? Enquanto na Atlântida estava no continente Atlântico nessa época, em mais ou menos 600 mil antes de Cristo, a Atlântida já tinha descido dos polos, já estava se concentrando a população maior entre as ilhas e pedaços de continentes que estavam no meio do Oceano Atlântico, já com processos de uma hora a água se eleva, uma hora a água baixa, mas bem consolidada a civilização ali. Paralelamente a eles estavam os Anunnaki, que se localizaram no que era então o que é chamado depois de Suméria, Caldeia um pouquinho mais para baixo, Babilônia um pouquinho mais para o lado esquerdo, mas ainda superior, e por aí vai. Então, aquilo que se chama de Iraque é o que recebeu, especialmente os Anunnaki, e a África como um todo. Especialmente do meio da África para baixo, eles estiveram com muita intensidade, dado os sítios arqueológicos que aquele pesquisador fantástico, Michael Tellinger, mostra com grande categoria, nos estudos fantásticos que tem. Já falei do Michael Tellinger em programas antigos, aqui a nossa antiga série Despertos, que era na rádio, que depois eu transformava em vídeo, mas existem alguns trabalhos lá que vocês podem buscar, onde eu falei sobre a tecnologia do som. Eu falo do Michael Tellinger e suas descobertas nos círculos de pedra que tem na África, como um todo, mas só na África do Sul, que é a região onde ele mora e nasceu, você tem milhares, dezenas de milhares de círculos de pedra. E é interessante ver que nessas regiões dos círculos de pedra, com uma conformação geométrica sempre ligada a Vesica Piscis e direção muito bem colocada, digamos, mapeada entre Polo Norte, Polo Sul e até em posições de estrelas, diga-se passagem, elas têm campo magnético neutro dentro. Boa parte delas não se consegue mapear por GPS. Quando você entra dentro desses círculos, que tem dezenas de metros, são muito grandes. Alguns são muito grandes, outros são menores. Segundo Michael Tellinger, os Anunnakis usavam esses círculos de pedra para gerar uma espécie de gerador quântico, né, para ativar o transporte do ouro para a nave, alguma coisa tipo assim, como Star Trek, né, Scott, teletransporte. E através desses círculos, o ouro era transportado para as naves dos Anunnaki. Interessante, mas o trabalho de Michael Tellinger vale muito a pena vocês buscarem. Infelizmente, tem pouquíssima coisa em português. Os livros do Michael, todos em inglês, não vi nenhum em português, e pouquíssima coisa dele traduzido. É uma pena, porque o material dele é um dos melhores que eu já vi até hoje. Então continuando. Dos Anunnaki, nós recebemos, tal qual Sitchin conta, a hibridização básica no Homo erectus, os hominídeos que naturalmente se desenvolviam na Terra, transformando em vários Homo sapiens, porque não teve só um Homo sapiens, e sim vários Homo sapiens, né, trazendo ao homem moderno. E outras interferências houveram, não só apenas dos Anunnaki, mas eles são os que se pode considerar entre eles também. Havia Atlantes, então entre os Anunnaki, aqueles que vieram do céu, tinha também grupos de cientistas, né, que eram da Atlântida e juntos fizeram interferências no DNA dos hominídeos que naturalmente se desenvolviam. Então, teoricamente,
temos 7 DNAs, porque os Anunnaki já eram híbridos, os Atlantes eram uma mistura de extraterrestres diversos, e por isso, e lemurianos que evoluíram, né, para Atlantes, mas boa parte era de cultura extraterrestre. Então, essa mistura toda nos deu o que se considera um torno de 7, não vamos afirmar categoricamente, que ninguém pode afirmar nada aqui, mas segundo Bashar, são 7 DNAs diferentes que deram origem ao nosso DNA. É isso aí. Assim, e ao mesmo tempo, nós agora, participando dessa hibridização feita pelos Greats, né, nós demos origem a seres extremamente evoluídos, como é o caso dos Essassani, que é essa turminha do Bashar, que eu gosto muito, porque eles são extremamente positivos e extremamente ligados em um processo de evolução da nossa consciência, sem interferir, mas dando ferramentas para que nós possamos ser uma melhor espécie. Então, os nossos filhos estão nos ajudando, que é belíssimo isso, né? Vamos lá, Cris. Maria, temos guias que nos orientam? Como é feita esta orientação? Exato. O que nós vemos aqui na Terra é, com a nossa consciência limitada ainda, em estados mais beta, com um pouco de alfa e às vezes um pouco de gama, é pouco. Nós percebemos muito pouco. Nós temos 5 órgãos sensoriais extremamente limitados. Então, junto conosco, existe toda essa multidimensionalidade, existe todas essas realidades ao mesmo tempo. Então, embora a grande maioria não veja nada, pode estar recebendo inputs, alguns, digamos, suspiros, momentos em que nós estamos mais em gama, em alfa e gama, onde nós conseguimos ter inspirações. Então, para se colocar nesse estado, você tem que estar em estado de entusiasmo. Não precisa só ficar em estado de meditação, em total ausência, não. Quando você está vibrando positivamente, na frequência do amor, né? Amor universal, não estou falando de amor só pelo ente querido, né? Amor como um todo, é um estado de amar sem justificativa. E esse estado, e fazendo coisas que você gosta, que realmente fazem você vibrar, fluindo com a vida, você se coloca naturalmente num estado de antena, e aí você recebe inputs. É nesses momentos em que você recebe inputs positivos, porque essa energia positiva, essa frequência positiva, te coloca na situação de canalização, ou melhor dizendo, nós somos uma personalidade canalizada, uma persona canalizada pelo nosso corpo. O nosso corpo funciona como uma antena, funciona como um rádio, um receptor. Então, esse receptor recebe esses inputs positivos de informações que ele toma até, nosso cérebro diz, eu estou inspirado hoje, né? Ele processa a informação e você, como um todo, chega à conclusão que está inspirado. Vêm as informações aparecem na sua frente, você acha fácil aquilo que você está procurando, aparece a pessoa certa que te dá, por sincronicidade, a dica de como chegar naquilo que você precisava e por aí vai. De outra feita, se você está na frequência errada, negativa, de julgar, brigando com o mundo, de frequência de desagregação, você vai também poder ter inputs, só que de outras frequências que então, por imagem e semelhança, podem se apresentar também como influências que podem ser visíveis ou não. Nos dois casos, você pode ter influências visíveis ou não. Então, quando você está na frequência certa e tem uma visão, geralmente as pessoas falam em seres angélicos, os mais religiosos, né? Se localizam como seres religiosos, jogam imagens religiosas naquilo que elas estão vendo, que podem ser simplesmente o que se chama de guias, uma forma de personificar através do seu eu superior, uma versão de você mesmo, uma outra versão de você mesmo, com um conduíte mais alto, com uma frequência mais alta, para falar com você sobre melhores qualidades de informação, para lhe dar aquilo que você precisa como digamos, saída para problemas, ou até para encontrar novos
caminhos para a sua vida que lhe deem mais empolgação ou que ele aumente ainda mais a empolgação que você já está, porque se você está empolgado, você está com a frequência certa para encontrar ainda mais empolgação e ainda mais magias. Então, esses seres que assim se apresentam, que às vezes não se apresentam fisicamente, se apresentam como em contato, são entendidos como mentores, são entendidos como guias. Muitas vezes eles são apenas uma outra versão de você mesmo enviada pelo seu superior, mas podem ser sim aquilo que se chama de outros seres que estão disponíveis para uma lei de atração e uma lei da permissão ajudarem sem interferir diretamente, porque quem interfere diretamente está com uma ação não muito correta. Todo ser de alta frequência não interfere. Os seres de alta frequência apenas jogam inspirações de ferramentas. A linguagem às vezes é figurada, é dito coisas que são para a pessoa se elevar, né? E não exatamente o faça isso ou faça aquilo. Quando você recebe um faça isso ou faça aquilo, é bom você pensar com quem você está se conectando, porque seres de alta frequência não têm que interferir no seu livre-arbítrio. Quem decide é você. E se eles são de alta frequência, eles sabem disso. Mentores atuam dessa forma se são os mentores certos. Então, agora, se você está numa frequência baixa, você vai receber um monte de informações aonde a imposição são ordens, são comandos, e aí, então, você deveria começar a desconfiar. Ok? Vamos lá, Cris. E falando em receber conexões, mensagens, qual é a diferença entre telepatia e teleempatia? Digamos, o resultado da empatia em si e qual é a sua ligação com a consciência de massa e a manipulação que é feita por grupos que conhecem a programação da Matrix. Uau, Cris, esse tema é fantástico. Então, as pessoas confundem mesmo. As pessoas, aqui na Terra, nós não temos ainda condições de telepatia. Não há ainda condição na mente do homem, na mente terrena, para atuar como telepatia, como já atuou na época, por exemplo, da Atlântida, mas que é uma característica que nós recebemos desde os Atlantes até dos próprios Anunnaki, que também tinham essa capacidade, né? A questão é que nós hoje temos a capacidade de teleempatia. A teleempatia é quando você entra em ressonância com o mesmo padrão de vibração, você passa a sentir o que a pessoa sente e passa a receber até alguns inputs de pensamentos que a pessoa pensa, porque você entrou em estado empático, né? Então parece que é uma telepatia, mas não é. Telepatia é quando você manda blocos de informação, são informações mentais que podem ser enviadas por simbologia, símbolos, podem ser enviados por forma pensamento, só por pensamentos, e aí a mente que recebe, dependendo do grau em que ela pode processar isso, ela transforma isso em blocos de informação do gênero que a gente está acostumado, por exemplo, nós, em blocos linguísticos, né? Para poder explicar, e daí que quando entra a mente terrena, entra a deturpação. Então, às vezes recebe um bloco de informação, mas como a mente terrena não é capaz, mesmo em estados alterados de consciência, receber uma telepatia com precisão, ela recebe um bloco e acaba interferindo na hora de traduzi-lo num processo que a mente terrena consegue colocar isso em pequenos blocos de informação, acaba sendo adulterado. É assim que funciona a coisa. Então, no caso da telepatia, é mais ou menos assim, você acha uma pessoa, e ocorre com pessoas que se amam, né, casalzinhos apaixonados, eles entram em estado teleempático, porque eles estão numa ressonância tamanha que ela sabe se ele está bem, se ele está mal e vice-versa, né? Da mesma forma, quando alguém está mal e chega para o outro e conta toda aquela história triste da sua vida, e o outro pega
entra em empatia com aquela pessoa, aí pega as dores da pessoa, começa a sentir até as dores do outro, né? Pega aquele monte de energia que a pessoa estava soltando ali, a outra que estava soltando fica melhor e o que recebeu toda aquela carga de informação fica ruim. Ocorre uma troca, né? Mas a troca só aconteceu porque a pessoa que estava bem, que encontrou a pessoa que estava mal, entrou em ressonância. Ao entrar em ressonância, a que estava mal abaixa, a que estava bem abaixa, a que estava mal levanta, né? E a que estava, então, bem, tadinha, acaba se dando mal em muitos dos casos. Isso é um processo muito interessante e é feito na mídia o tempo todo para manipulação da consciência de massa. Então, os que manipulam a consciência de massa criam eventos, eu vou chamar assim, danosos, eventos dolorosos, né, para a humanidade, ou grupos, ou países que ocorrem coisas negativas, manipuladas, e aí a humanidade de outros países, né, entram em ressonância com aquilo, empaticamente carregam aquele mesmo padrão e acabam recebendo a mesma informação manipulada, comprando uma mesma ideia. E aí o que acontece com isso é a manifestação. Porque quando muitos têm uma mesma ressonância e a informação é a mesma, manifesta-se do invisível para o visível aquela realidade. Portanto, o objetivo de eu falar isso é que onde você colocar a sua atenção, assim será. Ultimamente, eu já falei isso no programa anterior e eu vou repetir. Está se mandando milhares de mensagens e os desavisados, eu vou chamá-los até de certa forma de tolos, estão caindo novamente na questão do apocalipse que se aproxima, né? Muito ajudado por centros inteligentes que assim manipulam, utilizando pessoas que parecem até idôneas e de certa patente, que estão pagas para isso, para criar uma ressonância de um credo, de um terror que está iminentemente para acontecer. E esse terror, ele pode acontecer. De diversas formas pode acontecer. Se um número específico de pessoas comprar aquela ideia e entrar em ressonância com isso. A responsabilidade de tudo que se manifesta na Terra é sua. Tudo aquilo que você coloca atenção e entra empaticamente com aquilo, né, dentro de você, e você então adquire aquele padrão para você, começa a sofrer com aquilo, você vai manifestar. Se for um padrão positivo, ótimo, você vai se elevar e você vai criar aquela realidade positiva. Mas se estão jogando um monte de informações que eu chamo de podres, manipuladas, adulteradas, para que as pessoas acreditem em padrões apocalípticos, né? Independentemente de se tem uma tendência ou não acontecer, bom, desde que estamos morando na face da Terra, na crosta da Terra, nós estamos em apocalipse. Desde que a humanidade existe na superfície da Terra, há bilhões de anos, nós estamos em apocalipse. Então, pera lá, vamos parar com isso? Só que nós podemos alterar até o que acontece com Gaia. A Terra responde à nossa frequência. Nosso padrão frequencial, o batimento do nosso coração comanda a Terra. Ela é um ser vivo e está no mesmo campo eletromagnético que nós. Tudo que você sente, você passa para a Terra. O que você pensa, você passa para a Terra. E essa grade eletromagnética se manifesta criando a visão holográfica que você vê e interage com ela. Portanto, pare de acreditar em manipulações e entenda que se você está tão interessado e tão entusiasmado com esses padrões apocalípticos,
a ponto de ficar passando e-mail, Facebook, encaminhamentos para cá e, né, compartilhamentos para lá, o mundo vai acabar, o sol vai comer a terra, etc. Você está criando isso. Então, provavelmente, você vai viver isso na sua bolha de realidade e numa bolha coletiva. Portanto, a questão da teleempatia que eu estou falando hoje com a Cris está basicamente ligada novamente ao mesmo assunto. Cuidado aonde você coloca sua atenção. Entre em ressonância com o que você quer ver e não com o que você não quer ver. Embora eu saiba que tem muita gente na Terra que gosta de falar daquilo que é ruim e ver o que é ruim. Mas, interessantemente, elas gostam de ver para os outros, não para elas. Portanto, entenda que o que você está olhando acontece para você também. Não acontece só para os outros, não. O nível de responsabilidade hoje está cada vez maior. Mude o seu padrão, assuma a liderança e a responsabilidade por criar uma visão e uma percepção melhor. É isso aí, pessoal. Isso aí, Cris. Volta para você, um abração e até o próximo Despertos. Tchau, tchau. Bem, pessoal, falar com Maria Pereda é sempre um grande prazer, porque ela nos esclarece muito. Então, Maria, continue trazendo luz às nossas mentes, porque o mundo aqui é dos despertos.